Olá, tudo bem com você? Eu sou o Manuel Molinari e seja bem-vindo ao segundo episódio do On Firecast e particularmente com um convidado muito especial. Eu estou muito feliz, grato a Deus de fato, em estar tendo este momento com o meu irmão Carloto, o alemão, famoso alemão, e nós estamos aqui nesse momento para passar um pouquinho mais de tudo aquilo que o alemão, o Carloto, ele viveu através das suas experiências, não somente profissionais, mas muito com a sua vida pessoal. Nós temos muito para aprender com esse cara aqui. Então, bem-vindo, alemão. De fato, seja bem-vindo, irmão. Muito obrigado. Te apresenta, fica à vontade. Prazer. Não tem roteiro aqui, tá? Fica à vontade, irmão. Vamos pra cima. Muito obrigado pelo convite. O Manu é um grande amigo meu e também agora ele é da família, né? Agora não, já faz um tempo. Engravidou a prima da Yasmin, minha esposa. Mas estou muito feliz mesmo. É um prazer a gente estar falando do que, enfim, na verdade não tem como fugir, né? Do que Deus tem feito na minha vida, do que Deus fez na minha vida, do que Deus fez através dos negócios, enfim, do box aqui, que nós estamos aqui também para falar do box, esse propósito está por detrás de tudo isso. E também eu tenho a certeza que o teu propósito através do On Fire, tenho certeza que vai abençoar muitas pessoas. Então é um prazer. Vamos para cima. Vamos para cima. Então, eu gostaria que você, nesse momento, se apresentasse, falasse um pouquinho mais sobre o alemão, porque alemão Sim. também, mas todo mundo mais te conhece por Carloto, mas eu quero saber um pouquinho mais sobre o alemão. Cara, conta a tua história, vamos dizer assim, de transformação e me conta um pouquinho do propósito por trás do box. Então, cara, eu sou um cara de muitos apelidos, né? Então, alemão é um apelido que eu vim de Sapucaí e meus amigos de Sapucaí me chamam de alemão. Só que quando eu fui jogar no Novo Hamburgo, os meus amigos me chamavam de Carloto. Então, ficou alemão para uma parcela de pessoas e Carloto para uma outra parcela de pessoas. E aí, enfim, no box me chamam de alemão, na igreja me chamam de Carloto, mas não tem problema quanto a isso. Eu comecei, de fato, a minha vida profissional na questão de empreender no ano de 2014. Eu comecei a empreender, eu tinha espaços de vida saudável, era espaços que eu vendia produtos naturais. E nesse período que eu fazia os espaços, que eu, enfim, tinha esse trabalho em produtos naturais, eu comecei a me desenvolver. Comecei a fazer muito workshop, comecei a ler muito livro sobre desenvolvimento pessoal e comecei, de fato, eu fui atrás disso. Eu reconhecia que eu precisava melhorar internamente, melhorar profissionalmente e me desenvolver. Então, eu fui atrás de muitos lugares, de muitos eventos, de muitos livros que fizessem com que eu me desenvolvesse pessoalmente. Então, desde 2014 eu empreendo e o box surgiu, a minha história surgiu no... Que idade tu tinha mais ou menos? 18 anos. Eu comecei a empreender com 18 anos. Empreender cedo, então. Desde 18 anos. Porque, na verdade, eu joguei futebol 7 anos. Então, eu fiz Senai. E aí, eu fiz 2 anos de Senai, mas eu não me via seguindo uma carreira profissional na formação que eu tinha feito no Senai. E aí surgiu um amigo meu, que é o primeiro dono do box São Leopoldo. O primeiro dono do box São Leopoldo. Ele que me deu as primeiras oportunidades com esses espaços de vida saudáveis. Entendi. Aí a gente entrou, fomos fazendo... Enfim, eu trabalhei para ele, depois a gente fez sociedade, depois ele me ajudou a ter um próprio espaço, e aí assim foi indo. E ele sempre me levava junto para esses eventos, para essas questões de desenvolvimento pessoal. Eu sempre falava que ele, no início da minha caminhada, ele foi meu mentor, assim, porque ele me apontava para algo e eu ia lá e fazia. Eu, de fato, eu vim do nada, eu não tinha nada, eu não tinha dinheiro para investir no negócio, mas eu sempre acreditei no que as pessoas que eu confiava de fato me falavam. Então, por exemplo, se tu é meu amigo, eu confio em ti, eu posso não ter nada, mas se tu me liberar algo e eu ter convicção que aquilo que tu tá me falando vai acontecer, eu vou ir atrás, vou fazer minha parte para fazer acontecer. Perfeito. Então esse cara, ele me ajudou muito e aí foi surgindo a oportunidade do box, porque daí eu conheci a Yasmin no ano de 2018, nessa transição de 18 para 19, e a Yasmin, ela queria comprar uma academia. Esse meu amigo dos espaços, tudo certinho, ele já tinha comprado box, ele já estava fazendo box em São Leopoldo, era o primeiro box do Rio Grande do Sul. Ele foi para São Paulo, ele viu a ideia e trouxe a ideia para o Rio Grande do Sul. E nós abrimos em São Leopoldo. Nesse meio tempo eu conheci a Yasmin. E tudo isso meio junto, ele teve uma oportunidade de sair de São Leopoldo a trabalho, a negócio.
E o box ia ter uma lacuna, porque, enfim, ia ficar uma pessoa ali num início de negócio, tu precisa estar com a tua atenção 100% naquilo ali. Então ele viu uma oportunidade. Já que ela queria comprar uma academia, ele precisava sair, por que não nós não comprarmos o box? E eu tinha participado de toda a transição no qual ele foi para São Paulo, eu estava sempre junto com ele. Foi para São Paulo, buscou a ideia, trouxe a metodologia. Então eu já sabia, mesmo não sendo meu, eu já sabia exatamente do que era o negócio, do que se tratava o negócio, de qual era o propósito do negócio. E aí, como eu te falei, questão de dinheiro sempre foi algo que não foi um empecilho para mim, porque a gente acreditava, se vai dar certo, eu não tinha R$1, mas deu certo. Eu não sei se tu tem alguma pergunta específica, porque por mim eu já vou emendando um assunto no outro. Fica à vontade, né? Liberdade. Porque no ano de 2018 para 2019, então a gente comprou o box. O box ele tinha 8 meses de existência e nesses 8 meses o box ele tinha um custo alto e não dava lucro. Então nos primeiros 2 anos de box São Leopoldo, para vocês entenderem um panorama, o box São Leopoldo ele não deu lucro. Por quê? Teve pandemia. E a pandemia foi um espaço de tempo, assim, né? De início, assim, do box, onde foi bem desafiador. O mais interessante nisso tudo é que nós acreditávamos de fato que Deus tinha nos entregue nas nossas mãos. Então, independente da situação que a gente se encontrava no momento, independente da situação que a gente estava vendo ali com os nossos olhos, de não ter dinheiro, de daqui a pouco ter uma pandemia com os espaços fechados, os alunos trancaram todos os planos, então eu precisava assumir uma responsabilidade com as minhas contas e eu precisava devolver para os alunos o que de fato é de direito deles, os planos dele. E nesse meio tempo, nós estávamos recém-casando, eu e Yasmin. Então, eu não tinha como sustentar o box e também não tinha como sustentar minha casa. Mas eu te digo com muita convicção, a gente não parou por causa disso, porque nós acreditávamos de fato que Deus tinha nos entregue o box. Então, independente da situação que a gente estava passando no momento, independente das circunstâncias, ia acontecer no tempo de Deus. E de fato aconteceu. Hoje nós somos muito felizes mesmo com tudo que o box proporciona nas nossas vidas. Incrível, incrível. Tenho certeza que as pessoas que estão nesse momento escutando, assistindo, elas vão se impactar. Por quê? Eu vou dar o meu exemplo. Posso falar a partir das minhas experiências, né? Tu começou a empreender muito cedo, correto? Tu já tinha uma percepção de caráter, de alianças, vamos dizer assim, bem desenvolvida muito cedo. Então, essa tua primeira aliança, talvez ela foi construída pelo caráter da outra pessoa, confiança e tudo mais. Muitos jovens estão nos assistindo, muitos professores que saem da educação física, vamos dizer assim, estão ou começando uma faculdade ou talvez já finalizando essa faculdade. O que tu poderia falar para uma pessoa mais jovem que tem o desejo de empreender, mas que talvez não tenha a coragem que tu teve? Uma das coisas que enquanto eu estava formulando a pergunta, eu estava lembrando que às vezes nós só esperamos para fazer quando nós temos o nosso negócio. E o que eu quero dizer sobre isso? Eu sempre fui muito leal às pessoas que me cercavam e me ajudavam. Por quê? Antes de ter o box, nesse projeto dos espaços de vida saudável, nós elaboramos um fit camp, nós chamávamos, que era uma casa abandonada da avó desse meu amigo, e nós levávamos o pessoal do espaço que queriam perder peso, que compravam produtos naturais, para fazer 1 hora, 2 horas de atividade física, e a gente abriu um espaço. E eu lembro que eu abria esse espaço, eu fechava esse espaço, o espaço não era meu, mas eu tratava como se fosse. Eu tinha a mesma lealdade com os alunos como se fosse, eu chegava no horário como se o espaço fosse meu. Então, para quem daqui a pouco está iniciando, primeira coisa, entender que no lugar onde você está, você tem que fazer a diferença. Não espera ter o teu negócio para querer fazer a diferença. Não espera ter o teu negócio para querer dar o teu melhor. Começa a dar o teu melhor agora, porque isso não se trata daquilo que tu tem, se trata daquilo que tu é. Então eu sou uma pessoa assim. Então eu me dedico porque eu sou assim. Eu me capacito porque eu sou assim. Eu vou tirar um papelzinho do chão porque eu sei que as pessoas com qual eu atendo, elas precisam receber o meu melhor. E aí, quando eu tiver o meu próprio espaço, quando eu tiver coragem de empreender, a parte operacional eu já fazia.
Mesmo, às vezes, mas ninguém me reconhece. Cara, a única pessoa que precisa nos reconhecer é Deus. E eu falo isso sem demagogia. Deus, ele enxerga tudo. Deus, ele vê tudo. E eu creio muito num Deus da recompensa. Não no sentido de eu fazer para receber, não é nesse sentido de barganha. É no sentido assim, Senhor, me mostra como eu devo ser com as pessoas. Me mostra como eu devo tratar as pessoas. Porque daí, resumidamente, eu vou tratar as pessoas de uma forma diferente no meu trabalho, na minha casa, na minha família, eu vou ser diferente. Então, a primeira coisa que eu falaria é não espera ter o teu negócio para ti daqui a pouco começar a ser um funcionário, um colaborador, um professor, um profissional melhor. Já começa nos pequenos detalhes a se dedicar para aquelas pessoas que estão te dando uma oportunidade. Transforma o teu ambiente, gera uma conectividade com as pessoas no teu ambiente que tu está hoje, sabe? Tem algo para melhorar no teu ambiente? Vai lá e melhora o teu ambiente. A sala de aula está desarrumada? Vai lá e arruma a sala de aula, porque é o teu ambiente, é a tua cara que está ali. Eu preciso daqui a pouco melhorar nas redes sociais. Não espera daqui a pouco ter uma direção, não espera daqui a pouco uma ordem. Vai tu lá, seja proativo. No nosso mercado fitness, nós precisamos ser proativos. Nós não podemos somente entregar. Até a pandemia, se eu não me engano, na cidade de São Leopoldo tinha 59 academias. Então, as pessoas não precisavam de academias. Se parar pra pensar, porque tem bastante. Mas por que elas escolheriam umas mais do que as outras? Pela entrega, pelo diferencial, pela qualidade daqui a pouco do profissional, pela qualidade do professor, pelo ambiente transformador, pelo ambiente de comunidade, pelo sistema que as pessoas oferecem. Excelência. Então, eu vejo cada vez mais que eu estudando, né? As maiores academias, já que a gente tá falando do mercado fitness, a maior academia hoje da América da América Latina, a maior academia hoje, ela investe o tempo inteiro em pessoas. Essa academia, ela de fato elas têm os melhores equipamentos, ela de fato elas têm os melhores profissionais, mas isso é consequência. Elas tratam a primeira pessoa ao amanhecer, o dia ali na primeira aula, da mesma forma que ela vai tratar a última. Eles têm milhares de alunos ativos, mas eles recebem o novo como se fossem um único aluno que tivesse na academia. Então, a excelência com as pessoas. A nossa estrutura, isso é uma consequência. Isso vai vir com o passar do tempo. Agora, nós tratarmos uma pessoa diferente, nós tratarmos uma pessoa bem, nós cuidarmos do ambiente, nós sermos zelosos por aquilo que Deus já tem nos colocado nas nossas mãos. Isso vai fazer com que a gente melhore a nossa estrutura. Isso vai fazer com que Deus venha, num futuro, nos honrar, nos abençoar, nos fazermos prósperos. Mas nós precisamos, antes de termos algo, nós precisamos sermos algo. Então, antes de ter, nós precisamos ser. Então, ser um bom marido, um bom filho, um bom profissional, um bom gestor, sabe? Nós precisamos ser de fato. E a consequência vai ser daqui a pouco nós termos um espaço melhor, nós termos um espaço mais amplo, nós termos aparelhos de fato melhores, mais tecnológicos, enfim, eu penso muito sobre isso. Se você é jovem e você acabou de escutar isso, escute mais uma vez. Volte agora um pouquinho e ouça o que o Carloto falou, porque eu vou retomar lá no começo da minha ideia da pergunta, porque eu só posso falar a partir das minhas experiências. E se o Manuel, que tinha, hoje eu tenho 31, mas se o Manuel de 18, 19, 20, 21 anos de idade ali, talvez tivesse a oportunidade de estar se conectando com pessoas como você que está falando, né? E que fez acontecer com 18 anos, né? Eu vejo muito Manuel de 18, 19, 20, 21, com sede de vitória, de vencer, de proatividade, tudo aquilo que tu falou, mas algo que faltou, na verdade, que tu fez foi a decisão de fazer. A decisão de fazer acontecer. Muito excelente no âmbito ali da academia, do estágio, mas teve oportunidades de eu dar o passo de fé, né? E Deus colocaria o chão, mas eu não dei, por medo. Então, eu gostaria, só que para nós finalizar essa ideia dessa pergunta, e eu já quero fazer uma próxima na sequência, que é sobre o Carloto, a pessoa Carloto. Cara,
me fala agora, nesse exato momento, qual a diferença daquele jovem, daquela pessoa, ou do profissional, enfim, que de fato veste a camisa, mas vem oportunidades na sua mão e tem um medo de fazer acontecer, de dar esse passo, e fica retida lá dentro. O medo nós não podemos confundir com um temor. O temor a gente entende muito mais sobre a responsabilidade. Por exemplo, assim, quando surgiu a oportunidade do Boxe São Leopoldo, ela não era a melhor oportunidade da minha vida. Ela era a única oportunidade. Uau! Então eu não tinha como não fazer acontecer. Era o único dinheiro que, no caso, a Yasmin, eu e ela, nós tínhamos. Nós não tínhamos um outro dinheiro. Nós não tínhamos um plano B. Então não tinha como não acontecer. O que nós entendemos? Tem oportunidades, o que eu entendo, eu vejo? Tem oportunidades que ela acontece somente uma vez. Não significa que se tu deixar passar uma oportunidade, não venha surgir outra oportunidade. Só que essa outra oportunidade, ela pode ser uma oportunidade pior ou melhor do que a que tu deixou passar. Então, quando nós decidimos, de fato, nós olhamos para a nossa vida, nós olhamos onde nós queríamos chegar e nós encontramos um meio. Eu olho para onde é que eu tô, eu olho para onde é que eu quero chegar. E aqui eu tenho um meio. Sem demagogia, mas eu estudava muito a questão dos principais trabalhos das pessoas que me cercavam. Elas trabalhavam 8, 10, 12 horas por dia. Eu pensava, se eu trabalhar 8, 10, 12 horas por dia no meu negócio, as chances de ganho seriam muito maiores. Não é isso que tem que nos mover. Por quê? Se eu fosse o dinheiro que tivesse me movido, nos 2 primeiros anos eu tinha largado. Mas eu entendia que onde eu estava, para onde eu queria chegar, eu precisava de recursos financeiros. Eu não passaria e não passei por cima de ninguém, eu não deixaria os meus princípios, os meus valores ser colocados à prova em uma oportunidade, pelo contrário. Não é o dinheiro que nos moveu. Mas eu via, eu não quero ficar trabalhando por um período de tempo para ganhar um valor mínimo. Quando nós trabalhamos para uma empresa, para uma multinacional, se tu é um contratado, tu recebe por 1 hora trabalhada. E eu comecei a calcular, se eu colocar isso no meu negócio, quanto que eu não poderia ganhar? Os ganhos, eles são ilimitados. Obviamente, vai chegar uma hora que tu vai precisar investir, tu vai precisar reinvestir, tu vai precisar ampliar, mas isso faz parte de um processo também interno de nós estarmos nos capacitando, de Deus estar nos capacitando, nos aprimorando. Mas essa oportunidade, minha e da Yasmin, se você está nos assistindo, se você é jovem, se você está com dúvida em algo, coloque na balança de fato. O que você tem a perder? Quais são os seus pontos são pontos negativos? E aí, o que você tem de pontos positivos? Se você fizer um balanço e os pontos positivos forem maiores que o negativo, vai, faz e acontece. Você precisa. Porque assim, nós não tínhamos experiência. Eu sempre brinco, né? A misericórdia, a bondade de Deus foi tão grande sobre as nossas vidas que Ele nos capacitou, que Ele nos tornou administradores melhores, que Ele nos tornou professores melhores, profissionais melhores. E a gente vai aprendendo também com a caminhada. Então, o Carloto do início da academia era uma pessoa que não tinha papas na língua. Então, por exemplo, assim, eu era irredutível em algumas posições. Hoje, 6 anos depois, eu já não sou tão irredutível. Eu já consigo entender o outro lado, eu já consigo conversar. Eu tenho essa flexibilidade. Eu continuo sem perder, sem deixar de ter os meus valores e princípios, mas eu consigo ouvir o outro lado. Eu sempre prezei muito pelo cliente, sempre prezei muito pelo aluno. Então, a primeira coisa, surgiu uma oportunidade, nós não podemos pensar somente no dinheiro, mas nós temos que entender que isso, financeiramente, as finanças, nós precisamos estar alinhado para que a gente não venha dar um passo de fé e nossos sonhos se tornar um pesadelo. Então, quando nós só tínhamos esse valor, nós tínhamos um sonho. Só que nós colocamos na balança. Porque senão, tudo que nós idealizamos poderia se tornar um pesadelo. Se nós tivéssemos parado na pandemia, isso tudo seria um pesadelo. Não teria essa história para ser contada. Que idade tu tem hoje, Carloto? 29. 29 anos. Eu creio que a tua resposta, aquilo que tu trouxe agora para os jovens, e
talvez tu vai concordar comigo ou não, sirva muito para talvez pessoas mais velhas que você. De dar esse passo, ter um temor, mas não ter o medo, ter o temor, mas não... O medo, ele não pode nos paralisar. Perfeito. Né? O temor é quando a gente entende os riscos, mas a gente assume a responsabilidade. O medo pode estar com as melhores oportunidades, tu botou na balança, é tudo positivo, mas o medo vai te paralisar. Porque independente do que acontece ao teu redor, da circunstância, o medo toma conta. Então o medo não pode nos paralisar. Só que nós precisamos ser responsáveis o bastante para fazer esse balanço. E se eu sou por exemplo, um personal que hoje eu tenho quase 40 anos de idade e eu vim de uma, vamos dizer assim, uma cultura diferente. Vim de uma cultura, vamos dizer, uma raiz diferente. Mas presente na sala de musculação mesmo. Mas chega um limite onde a sala de musculação ela não te leva para um próximo nível. E eu sei disso porque eu trabalhei 9 anos dentro da sala de musculação e o meu objetivo sempre foi alcançar um nível a mais e um nível a mais. E eu tenho amigos, inclusive, profissionais, que eles falam, cara, eu tenho uma certa idade, acima de 40 anos, e eu continuo na sala de musculação. O que tu poderia trazer um jovem de 28, 29 anos, trazer para um homem, pai de família já, talvez até avô, para dar esse passo de fé, porque eu acredito que é um passo de fé, porque tem 40 anos, talvez ali mais de 20 anos dentro de uma sala de musculação, para fazer acontecer nesse ano de 2025. Eu creio que a primeira resposta que nós mesmos precisamos responder é: nós estamos satisfeitos com aquilo que nós estamos fazendo, nós estamos satisfeitos com aquilo que nós estamos ganhando e nós estamos satisfeitos com a nossa qualidade de tempo útil com a nossa família? São perguntas que nós precisamos responder. Por quê? Daqui a pouco tem uma pessoa que ela está satisfeita com o que ela está fazendo, só que ela não está satisfeita com o que ela ganha. Ou daqui a pouco tem uma pessoa que ela está satisfeita com o que ela ganha, só que ela não está satisfeita com o que ela está fazendo. Então nós precisamos entender uma coisa. Eu preciso achar pessoas insatisfeitas. Se a pessoa está insatisfeita, eu preciso solucionar o problema dela através, enfim, do On Fire, através de uma mentoria. O Manu, melhor do que eu, sabe ajudar uma pessoa a encontrar os seus objetivos quando ela está insatisfeita. Mas, de forma resumida, se uma pessoa que está com 40 anos e ela está buscando por algo melhor, mas ela está com medo, essa pessoa ela já conhece como é que funciona dentro de uma sala de musculação. Não vai mudar. Ela já sabe. É daquela forma ali. Ela já sabe quanto que ela pode receber. E ela já sabe o tempo que ela passa com a família dela, porque ela já faz isso há muito tempo. Ela precisa olhar para essas 3 coisas e ver como que ela pode melhorar. Então, por exemplo, assim, o que eu digo? Eu até posso uma pessoa daqui a pouco ela quer somente ter mais tempo com a família. Se é uma pessoa que ela quer ter somente mais tempo com a família, eu preciso fazer com que ela tenha um negócio no qual ela consiga se organizar para deixar bem estruturado, profissionalizar o seu espaço, para que ela não venha tomar todo o tempo. Porque o objetivo dela, o sonho dela era ter mais tempo com a família. Ela abriu o negócio dela, mas daí se ela trabalhar 24 horas por dia, ela não vai ter tempo com a família. Ou ela vai precisar se submeter a um período de tempo, de forma organizada, colocar no papel exatamente, durante 6 meses eu vou fazer isso. Durante 6 meses eu vou trabalhar de tal a tal horário para daqui a 6 meses eu começar a desfrutar com a minha família em um turno do dia. Então, tudo precisa ser planejado. Eu falo assim, nós precisamos aproveitar as oportunidades, mas tudo é planejamento. Eu preciso saber o quanto que eu posso ganhar se eu fizer isso. Eu preciso saber o quanto que eu vou ter de tempo sobrando se eu fizer isso. O quanto que minha família vai ser abençoada se eu fizer isso. Sabe? Às vezes, tem coisas que não vale a pena. Às vezes, se eu for trabalhar mais do que, enfim, trabalhamos hoje. Talvez se eu te oferecer, cara, tu vai ter que trabalhar mais. Talvez tu vai ganhar, sei lá, o dobro. Mas aí tu não vai mais ter tempo pro crescimento do teu filho. Nível de satisfação. Tu entendeu? Entendi. Tu não vai aceitar. Então essa pessoa, ela tem que achar onde está o problema. Essa decisão, onde é que está o problema? O problema está nisso aqui. Mas eu preciso solucionar o problema. Eu não posso daqui a pouco aceitar uma oportunidade que soluciona parcialmente um problema e não soluciona o outro. Então, o primeiro passo, vamos dizer assim, um direcionamento para esses homens, mulheres, tanto mais velhos ou talvez aí mais novos que já têm uma carreira,
é dar um passo para trás, mas não um passo para trás de regredir. É dar um passo para trás e parar e analisar a sua própria vida pessoal e profissional. Isso dá mercado, ter uma mentoria. Eu creio muito que as pessoas, às vezes, a nossa geração, elas fazem as coisas de forma imediata. Elas não pensam, elas não planejam. Só executa. Porque a rotina nos engole, faz com que a gente seja assim. Mas uma pessoa que ela quer viver de forma diferente, de forma saudável. Saudável é, eu daqui a pouco, eu ganho um valor X, eu sou satisfeito com isso, eu pago as minhas contas, eu consigo investir um pouquinho, sobra um dinheirinho pro meu lazer, sobra tempo com a minha família. Aí tu vai perguntar pra essa pessoa que tá tudo certo, se ela vai querer daqui a pouco trabalhar mais pra ganhar o dobro, só que perder tudo aquilo que ela tem de valioso com a sua família, talvez ela não vai aceitar. Então tem que saber o objetivo de cada um. O que cada um pensa sobre a sua vida. Quais as áreas da sua vida que aquela pessoa precisa mudar. Se for só de fato profissionalmente, se nós vamos focar, cara, é profissionalmente. Profissionalmente eu tenho essa formação, eu trabalho esse X de tempo e eu ganho esse valor aqui. Se for profissionalmente, aí é muito mais simples. Tu vai precisar trabalhar mais, tu vai precisar te capacitar mais. Quanto mais tu tiver capacitado, menos tu vai trabalhar e mais tu vai ganhar. Porque daí tu vai começar a agregar. Se tu é capacitado, tu vai entender que o teu aluno é um cliente. O cliente gosta de ser bem tratado. O cliente precisa que tu agregue valor a ele. O cliente gosta de um ambiente limpo. O cliente gosta que tu esteja com uma boa energia, bem animado. O cliente gosta que tu esteja sorrindo para ele. São detalhes. Eu sempre penso assim, as pessoas quando elas chegam no meu estabelecimento, pode ter acontecido algo de muito ruim no meu dia, mas elas não têm culpa disso. Então o que eu preciso entregar para elas é o meu melhor, porque elas estão ali para desopilar. Entendam que uma pessoa que procura muitas vezes um personal, eu sei que não é a nossa função, mas quantos aqui não são muito mais ouvintes dentro da sala de aula? Então nós precisamos estar com a cabeça boa, nós não podemos... E eu sei que às vezes é difícil, às vezes a gente não está com a cabeça boa, mas nós precisamos respirar, fazer uma oração. Eu sempre vou falar, pede ajuda para Deus, pede ajuda para o Espírito Santo, porque para mim daí o resultado assim. O meu resultado é esse. Quando eu não conseguia, era Deus que me ajudava. Eu estou falando de alguns métodos aqui, mas se não fosse a bondade de Deus, se não fosse entregar minha vida para Deus, nada disso estaria acontecendo. Eu não tinha capacidade, eu não tinha como fazer. Deus foi bondoso comigo. Reconhece que sozinho não teria como. Impossível. Mas tu sempre foi bom mordomo. Nem tanto. Porque, na verdade, eu tive que aprender também sobre isso. Porque as minhas primeiras empresas, os meus primeiros espaços de vida saudável, 2 faliram. E nessa época tu não era convertido? Não era convertido, não conhecia Yasmin. A gente vai entrar nesse assunto daqui a pouquinho. Então... Mas eu acredito que tu acabou de entregar uma fórmula. Se vocês voltarem agora e façam isso. Estudem o que o Carloto acabou de falar. Voltem alguns minutos, 5, 10 minutos para trás e comecem a escutar novamente o que ele falou, porque ele acaba de entregar uma fórmula. Então, estude o que ele acabou de falar. Então, pergunta respondida. E eu gostaria nesse momento que, aí para encerrar essa parte do Carloto e já entrar um pouco mais no box, e aí lá no final eu quero entender um pouquinho mais do que Deus fez na tua vida, eu gostaria sobre o Carloto agora. Vamos pegar o Carloto de 18 anos, tá? E vamos pegar o Carloto agora vamos pegar o Carloto de 28, 29 anos. Existem traços daquele Carloto de 18 anos ainda, profissionalmente falando, sim, tá? Profissionalmente falando. Traços daquele Carloto ou teve muitas mudanças, profissionalmente falando, nesse tempo? Não podia existir traços do antigo Carloto. Porque mesmo que eu fale de forma profissional, não tem como eu viver algo que eu vivo com Deus e não permitir que Ele trabalhe em todas as áreas da minha vida. Então, Deus, ele não simplesmente trabalhou no meu casamento, na minha vida como filho, como, enfim, amigo. Deus trabalhou na minha vida como profissional. Talvez o Carloto de 18 anos, profissionalmente, seria um cara que tu não pudesse confiar. Talvez seria um cara que daqui a pouco não te passaria credibilidade, não te passaria confiança. Muito diferente. Por quê? Porque eu ia perguntar por quê? Porque agora eu não faço mais para as pessoas. Tudo eu faço para honrar a Deus.
Então, se eu faço para Deus, precisa ser o meu melhor. Se eu faço para Deus, tem que ser a verdade. Se eu faço para Deus, tem que ser com excelência. Então, o meu negócio só é um meio de expandir o reino de Deus. O meu desejo sempre foi, depois que eu me converti, que no meu negócio as pessoas entendessem que eu era um cristão. Aproximar o Deus que me curou e transformou delas. Já o Carloto de 18 anos, nos primeiros negócios, não. Era imaturo, era muito sonhador. Tem uma diferença de ser sonhador e de ser um realizador. Sonhador é o cara que não mede as coisas, vai lá, faz acontecer, quebra a cara. Agora um realizador, ele coloca de forma temperada os prós, os contras, para realizar aquilo que ele tem como sonho no seu coração. Só que isso só veio através de Deus. Isso só veio através de um temor a Deus, de ser constrangido por Deus, de olhar para tudo que ele fez, para tudo que ele construiu através de mim e falar assim, não tem como eu viver como eu vivia com 18 anos. Não tem como eu ter as mesmas atitudes. Não tem como eu ser um profissional tão limitado. Não tem como eu não querer aprender mais. Não tem como eu não querer me desenvolver mais. É impossível, porque não é para as pessoas, é para Deus. O teu ponto de inflexão, que aí para nós cristãos é a nossa conversão, convergiu, né? Tu estava indo para um caminho e converteu para o outro. O teu ponto de inflexão, então, foi Deus. Foi Deus. Total. Eu sempre falo assim, ó, eu tive muitos treinamentos. Não tem como separar profissional disso, então. Minha vida não tem como. Perfeito. Talvez vai chegar. Eu creio. Talvez pode chegar alguém que fala, eu consigo separar. E tá tudo bem. Eu não consigo. Então, é como tu fala, eu só consigo testemunhar das minhas experiências. Então, a minha experiência é essa. Eu não consigo. Se eu falar que eu consigo, eu estaria mentindo. Então, enfim, e mentira não é de Deus, né? Obviamente, mas eu estaria falando algo que não é verdade, algo que não é verdadeiro. Então, as pessoas não acreditariam em mim. Elas estariam olhando algo, eu estaria falando algo e elas iam enxergar a verdade. Porque não iam enxergar a verdade que de fato é. Então, não tem como separar. Então, isso aqui, My Box São Leopoldo. Essa aqui é a antiga logo, né? Linda também, mas essa aqui, a nova vai passar de novo aqui, tá maravilhosa. O My Box São Leopoldo. E agora eu quero falar um pouquinho mais. Tu já falou como ele entrou na tua vida, né? Anteriormente já falou um pouquinho como ele entrou na tua vida, mas eu quero entender um pouco mais da metodologia, tá? Um pouco mais da essência mesmo, My Box São Leopoldo, a rede My Box mesmo. E eu quero que tu traga aqui alguns mitos, né? Porque a galera tem muitas dúvidas, né? E eu sou de vertente da musculação, eu tinha muitas dúvidas sobre o cross-training, que é a metodologia que vocês trabalham. Então, eu gostaria que nesse momento tivesse esse espaço aqui para desmistificar muitas coisas relacionadas ao cross-training, que eu tenho certeza que muitas das pessoas que estão nos assistindo têm. Vamos lá. Cara, primeiramente então, né, começando ali pela tua primeira pergunta, a rede My Box era uma rede cristã. Os fundadores da rede My Box são cristãos, então foi algo que conectou muito comigo. Na época, eu não tinha esse entendimento que eu tenho hoje. Mas quando o boxe entrou na minha vida, foi um negócio que ia me conectar ao meu sonho. A partir do momento que eu comecei a entender que foi um virar de chave, foi logo no início, que aquilo ali eu precisava fazer com que as pessoas conhecessem Jesus através do meu trabalho, através do meu estabelecimento, eu comecei a ter olhos diferentes pro boxe. Então o boxe, eu e Yasmin, nós compramos no ano de 2019. Daí no ano de 2020 veio a pandemia e 2021 a pandemia se estendeu. Então durante 2 anos o boxe nós estávamos cuidando, nós estávamos nutrindo e nós não estávamos recebendo. Só que nós começamos a criar relacionamentos, nós começamos a criar conexões. E por isso que eu falo que as pessoas são o que mais importa. Não foi o dinheiro que nos moveu. Nunca foi o dinheiro que nos moveu. Obviamente eu já falei, o dinheiro ele é necessário. Mas nós não paramos quando nós não tínhamos dinheiro. Nós prosseguimos porque nós entendíamos o nosso propósito. Então, o boxe ele nasceu como um propósito nos nossos corações. No ano de 2021 para o ano de 2022 foi quando nós começamos a daqui a pouco ver algum retorno financeiro. Só que as nossas amizades, os nossos amigos, eu acabei vendo mais meus amigos criando laços novos com amigos
ali dentro do box do que propriamente com os meus outros amigos, por questões de rotina, cada um com o seu trabalho, cada um com sua vida. E eu vim para São Leopoldo, meus amigos são de Sapucaia, também tenho alguns amigos de Novo Hamburgo, então questão de rotina atrapalhava. E o boxe, então, ele surgiu e eu entendi o propósito dele. O boxe foi algo que a gente cuidou de fato como um filho. A gente nutriu ele, a gente fez com que ele expandisse, com que ele crescesse. Na pandemia, por isso que eu falo que não tem como eu separar as minhas coisas, a minha vida pessoal de Deus. Na pandemia, onde infelizmente muitas academias em São Leopoldo fecharam, nós expandimos. Eu vejo a mão de Deus nisso. Quando muitas academias fecharam, nós expandiram. Mas, Carloto, como que tu expandiu sem ganhar R$1? Porque eu não ganhava R$1, fazia 2 anos. Não tem explicação. É só o sobrenatural de Deus. É só experimentar Deus. Não tem uma explicação lógica. A gente expandiu. A gente foi para um espaço maior, onde o espaço do boxe é hoje. Nós somos para um espaço maior. Por quê? Porque eu creio muito que Deus, ele cuida. Nós tínhamos entendido o propósito. Então nada seria capaz de nos parar, porque Deus, ele deu uma visão para nós. Se Deus, ele deu essa visão, ele proveu, ele dá a provisão também. Então nós expandimos. Então foram tempos assim difíceis, mas muito gratificantes olhar para trás, ver o que a gente passou, o que a gente viveu. E vocês cresceram muito nessa época. Amadureceram muito rápido nessa época, com o boxe, provavelmente. Tem algo que eu falo com a Yasmin, né? Um relacionamento, quando nós iniciamos ele, eu e a Yasmin, a gente estava crescendo ela como mulher, eu como homem, a gente estava crescendo num relacionamento, porque a gente já recém tinha casado, e nós estávamos crescendo como profissional. Então, tudo junto. Então, por isso que eu digo que a gente experimentou de fato a bondade de Deus. Nós experimentamos a bondade de Deus nas nossas vidas, porque não tem como nós não falarmos e nós retirarmos. Eu vou falar dos meus métodos. Eu vou estar falando de 5%, porque 95% foi Deus que fez. Não existe separação. Não tem como... Não, e eu não tenho como separar a maior parte. Eu tô sendo, inclusive, até bondoso comigo, falar 5% para nós, 99,9% para Deus e 0%... Enfim, faz sentido, entende o que eu quero dizer? Não tem como separar. Então, a gente experimentou muito, a gente cresceu muito, a gente nos tornou profissionais melhores. O boxe foi algo que a gente, de fato, abraçamos, nós cuidávamos, nós zelávamos, nós éramos os primeiros a chegar, nós éramos os últimos a sair. Nós dávamos muita importância para o que os alunos estavam dando de feedback, qual era a opinião deles, como que nós poderíamos melhorar. Nós acreditamos na metodologia do boxe. Eu tenho plena convicção que as pessoas, elas procuram boxe porque o treino do boxe, ele dá resultado. A pessoa que chega no boxe, ela vai ter resultados. Eu confio muito na metodologia. Para isso, nós também nos capacitamos com os profissionais. Mas fazendo com que eles entendam a visão e a metodologia que a rede nos traz, o aluno, o cliente, o consumidor final, vai ter resultado. Porque o treino, ele é muito bom. O treino, ele é muito excelente. E é isso que eu digo quando tem propósito. Por que é tão excelente? Por que dá tanto resultado? Se os fundadores, eles são cristãos, eles também vivem por um propósito. Eles querem transformar a vida das pessoas. Nós queremos transformar a vida das pessoas. Não somente fisicamente. Mas eu quero que as pessoas cheguem até mim. E já aconteceu inúmeras vezes. Com problema, em casa. Quantas vezes eu e Yasmin, a gente teve algum aluno ou alguma aluna que brigou em casa, enfim, teve uma discussão com seu marido. Eu e Yasmin, a gente ficava com eles, pós fechar o box, fechávamos as portas, orávamos com ele. Quantas vezes muitas pessoas daqui a pouco passaram um processo difícil no mês, mas elas não podiam deixar de treinar, só que não tinham condições, daqui a pouco tiveram filho pequeno, tiveram um gasto a mais no mês. Não, vem treinar, porque não se tratava sobre o dinheiro, se tratava sobre o que as pessoas precisavam, sobre o propósito final. Então, eu vejo assim, hoje nós temos mais de 70% dos nossos alunos antigos, porque a gente sempre prezou por isso. Eu sempre quis, meu sonho era ter um bom relacionamento com os alunos. Meu sonho era fazer com que eles gostassem, não somente de mim, do meu negócio, mas entendessem que eu não estava ali entregando algo, que eles estavam ali somente para a gente trocar serviço. Não, eu quero ser amigo, eu quero ajudar quando precisa, nas enchentes da mesma forma. Nós ajudamos muitas pessoas que, infelizmente, perderam tudo, e eu vejo isso como se fosse o mínimo. É o mínimo, mas é o que? É o que Deus faria, é o que Jesus faria. Então, o boxe, ele é o nosso propósito maior. Eu acho que muitos profissionais que ousam em colocar os seus negócios ativa,
eles quebram rapidamente por simplesmente focarem somente na metodologia e não nas pessoas? Com certeza. No Brasil, se eu não me engano, mais de 85% dos negócios não ficam 2 anos abertos. Porque o que eu vejo é que vocês cuidam como uma família. Uma família. Uma família. Porque, na verdade, é que se alguém tá passando daqui a pouco por um problema financeiro, tu fala assim, mas o dinheiro não é importante. Não tô dizendo isso. Tô dizendo que ele é a consequência de um trabalho bem feito. Ele é a consequência de tu se importar de verdade com a pessoa. Precisamos se importar de verdade. Porque eu vejo, e aí trazendo para o mundo espiritual, trazendo para a questão da igreja, Deus, ele de fato, quando nós cuidamos deles, ele cuida de nós. Quando nós cuidamos das pessoas, quando nós somos uma mão amiga para as pessoas, Deus, ele cuida de nós. E vocês também perceberam que teve um cuidado de Deus sobre a vida de vocês nesse início de boxe. E eu creio que vocês, percebendo isso, cuidam das pessoas com maior amor. Com certeza, com certeza. A gente só transfere, assim, a ideia do evangelho é nós fazermos para os outros o que fizeram para nós. Então, pessoas me amaram, pessoas me cuidaram, pessoas foram usadas, para que eu fosse constrangido em amor. Então, de verdade, esse é o meu principal objetivo. Então, eu sempre falo, não deixa de treinar. Eu falava para as pessoas assim, cara, não deixa de treinar por causa do dinheiro. Sabe, não deixa de treinar por causa do dinheiro. Tá fazendo um problema difícil? Me fala. Vamos conversar. Eu quero fazer com que isso aqui seja a única hora, talvez, do teu dia onde tu vai esquecer todos os teus problemas. Sabe? Às vezes as pessoas elas chegam lá tão carregadas de um dia a dia difícil de trabalho, da sua rotina, que aquilo ali é o único momento que elas vão de fato desopilar. E só para o pessoal entender em casa, é uma rede cristã, não é? É. Mas não é sobre religiosidade, não tem religiosidade dentro do negócio, não é? Não. É sobre valores e princípios. Perfeito. Só para as pessoas entenderem mesmo. E acho que tu me trouxe essa informação que, olha só, é uma rede cristã e é a maior Rede de academias do Brasil, rede de cross-training do Brasil. Uau. É a maior rede de academias, é a maior rede de cross-training do Brasil. Só que não tem nada a ver com religião, religiosidade. Hoje a rede MyBox, ela envia 90% do que ela fatura como rede para ações sociais, para ONGs, para, enfim, instituições sem fins lucrativos. Porque eu estou como uma unidade fazendo parte de uma rede que tem um propósito, se não igual, muito parecido com o nosso. Então, isso que é de fato que eu preciso levar para a vida das pessoas. Então, quando o boxe precisa passar por alguma mudança, o boxe precisa daqui a pouco passar por alguma reforma, muitas vezes eu entendo que é Deus nos expandindo, é Deus nos levando para um próximo nível, é Deus nos aprovando por algo que nós fizemos, mas não é essa a nossa intenção. Isso é uma consequência de nós sermos bons mordomos. Isso é uma consequência de nós zelarmos pelo que Deus já colocou nas minhas mãos. Então eu sempre penso, Senhor, é isso que o Senhor quer que eu faça? É dessa forma que o Senhor quer que eu faça? Então eu cuido muito para sempre termos os nossos princípios e valores. Eu quero que o boxe ele seja um ambiente família, onde o pai e a mãe possam levar o seu filho. Eu quero que o boxe seja um ambiente agradável, onde os amigos se reúnem, onde o pessoal troca ideia, onde não tenha nenhum tipo de fofoca, de traição no sentido de, confiei em ti, tu foi lá e tu traiu minha confiança. Eu quero que o boxe seja um ambiente saudável, agradável, onde as pessoas entendam que nós estamos ali por pessoas. O treino é muito bom, mas o treino ele é a consequência de um ambiente agradável. Sabe? Elas vão chegar ali, nós estamos nos capacitando, melhorando, nos profissionalizando em todas as áreas. Nós temos agora profissionais muito bons em todas as áreas. Então, eu creio que a excelência, ela honra a Deus e ela abençoa as pessoas. Então, se eu tenho de fato um negócio excelente, um negócio profissional, eu vou estar abençoando as pessoas. Mas o principal de tudo é que eu vou estar honrando a Deus. Então, esse é o foco. Não tem como fugir disso. Uau. É sobre resultados, mas acima disso, é sobre pessoas e honrar a Deus. Perfeito. Uau. A metodologia da rede MyBox, ela é uma metodologia que ela dá resultado. E já entrando na metodologia, pode ficar à vontade agora de falar mais sobre a metodologia do cross-training, né? Tu pode trazer, inclusive, também a diferença
Eu acho que muitas dúvidas sobre isso, né? A diferença entre o cross-training e o CrossFit. CrossFit, e pode trazer algumas, vamos dizer assim, desmistificar algumas coisas sobre o CrossFit. O cross-training e o CrossFit, na verdade, qual que é a diferença? CrossFit hoje, ela é a marca mais famosa que nós temos mundialmente. Então, é como tu pegar a esponja ou esfregão de aço e tu vai falar Bombril. Mas o nome, na verdade, é esfregão de aço, é isso? E aí, popularmente conhecido como Bombril. Então, sempre que a gente fala de cross-training... Tipo sabão em pó, Omo. Entendeu? Exato. Popularmente, as pessoas entendem quando eu falo cross-training sobre CrossFit. Mas qual que é a diferença da rede MyBox para o CrossFit? Primeiro que as duas praticam a mesma modalidade. A rede MyBox pratica a mesma modalidade que a CrossFit, que é o cross-training. Cada uma das unidades, tanto o box quanto o CrossFit, terão suas metodologias. E aí o CrossFit vai ter a metodologia deles de treino, a rede MyBox vai ter sua metodologia de treino. A nossa metodologia é uma metodologia onde nós focamos muito na pessoa fazer um treino dinâmico, nós não repetimos treino, então a gente tenta não deixar treinos maçantes, porque muita gente que nos procura fala, mas eu fui em um treino, mas estava muito maçante. Eu fiz uma modalidade, mas estava muito maçante. Eu fiz tal tipo de treino com tal profissional, mas estava muito maçante. Eu quero algo que seja diferente. Eu quero algo que seja em comunidade, para me animar. Então, a gente alcança esse público de pessoas que querem... Não, pode finalizar. De pessoas que querem, de fato, fazer uma atividade física, mas elas precisam da comunidade. Elas precisam daqui a pouco perder peso, elas precisam daqui a pouco definir seu corpo, elas precisam daqui a pouco fortalecer seus músculos, seus grupos musculares. Então, a gente tenta num único treino fazer com que a pessoa ela entenda que a gente vai entregar para ela um melhor condicionamento físico. Então, se a pessoa treinar no box, vai melhorar o condicionamento físico dela. Automaticamente, a consequência disso, ela vai fazer exercícios ginásticos melhores, ela vai fazer exercícios de força com mais carga, de forma saudável, de forma com que ela vai alcançando os próximos níveis, as próximas cargas de forma bem saudável. Ela vai melhorar a corrida dela, ela vai melhorar o fôlego dela, ela vai melhorar a resistência dela. Então, cada dia da semana é um tipo de treino, fazendo com que nós tenhamos um melhor condicionamento físico do aluno, do cliente, fazendo com que seja treinos dinâmicos. Então, ele vai lá, treino dinâmico, ele se diverte, ele vai lá e ele faz treinos novos todos os dias, a gente não repete treino, então é algo que é dinâmico, não fica maçante, e ele tem um resultado, porque a gente não isola nunca um músculo ou um tipo de treino. Nós fizemos tudo junto durante a semana. Então ele tem um resultado mais rápido. E dentro dessa cultura, assim, vamos dizer, ou dentro mais desses ambientes, CrossFit / cross-training, existe uma divisão ou não? Existe, assim, vamos dizer assim, uma postura onde o pessoal do CrossFit, o pessoal do CrossFit, o pessoal do cross-training, o pessoal do cross-training, porque o que eu vejo, né, é que talvez é sobre o tipo de público. Sim. Existe o público e as duas modalidades, dá resultado. Eu creio que no início, anos atrás, tinha mais rivalidade. Não creio que neste momento que nós estamos vivendo aconteça isso. Eu fiz um workshop muito bom com um treinador que ele foi durante 20 anos treinador da ginástica artística feminina. E ele me falou que a nossa maior guerra, a nossa maior concorrência não é contra as outras academias. A nossa maior guerra, a nossa maior concorrência é contra o sofá. Então, o número de pessoas que estão sedentárias hoje no Brasil passa de 50%. Eu preciso fazer com que essa pessoa entenda que se ela quer ter mais longevidade, que se ela quiser envelhecer de forma mais saudável, ela vai precisar fazer duas coisas: fazer uma atividade física e se alimentar melhor. Não tem como ela querer envelhecer saudavelmente e não tem como ela ter mais longevidade se ela não começar a fazer uma atividade física com um profissional, no seu limite, no seu ritmo, começando a se alimentar melhor também, substituindo algumas coisas que são mais gordurosas por algo mais saudável, substituindo algo que tem fritura. Eu sempre falo, cara, fritura nem pensar, excesso de sal nem pensar, comidas gordurosas nem pensar, excesso de açúcar, sabe? Vai diminuindo aos poucos, porque eu preciso fazer com que essas pessoas que estão no sofá, que são sedentárias, elas treinem. Essa é a nossa maior concorrência. Não é contra as outras academias. Eu sempre tratei os outros profissionais
como meus parceiros de negócio. Somos um só. Somos um só. Eu nunca tive problema em, daqui a pouco, emprestar material para uma outra academia, trocar ideia, perguntar, o que tu tá fazendo lá? Eu explico, eu mando os treinos, eu mando a metodologia, eu falo como funciona. Inclusive, um grande amigo meu que me ajudou muito, ele é de um CrossFit em Esteio. Então, eu sempre tive um relacionamento bom, sempre fui muito aberto. Sempre falei para os alunos que, cara, metodologias são diferentes. Daqui a pouco no box tu vai achar uma metodologia focada em algo. Daqui a pouco um CrossFit vai ter uma metodologia. Cara, o que fizer bem para ti, faz. A própria musculação, academia de musculação, cara, é importantíssimo fazer musculação. É importantíssimo. Nós precisamos estar praticando atividade física. Independente do lugar, independente de qual atividade física. Então, isso que eu penso. Já teve muito mais rivalidade, mas creio que com o passar do tempo todo mundo vai acabando se tornando mais próximo, mais amigo, gerando mais força na comunidade. Hoje eu vejo que hoje eu mais maduro, né, vamos dizer assim, porque eu sou mais raiz de musculação. Então a raiz de musculação, ela é, vamos dizer assim, muito fechada. Nós contra eles. Então por 9 anos, quase 10 anos, eu tive essa percepção de só vai ter resultado se você fizer a musculação, porque a musculação é o correto. E, na verdade, é uma estupidez, né? Uma estupidez, porque todas as atividades, elas levam à saúde. Que levam à saúde, na verdade, são benéficas. E hoje, dentro da própria mentoria para os personagens, eu recebo, parece que, os manuais do passado. Sim. Sabe? Com uma mente muito mais fechada e que aquilo é o correto. E aí dentro da mentoria eu consigo desmistificar algumas coisas. É que na realidade tu vai achar profissionais bons em todos os lugares e tu também vai achar profissionais ruins em todos os lugares. As pessoas não sabem, mas o maior esporte, a maior modalidade, a principal modalidade que mais lesiona no país e no mundo é o futebol. Então, a modalidade que mais lesiona é o futebol. E todo mundo joga futebol. E todo mundo joga futebol. O pessoal fala, mas o CrossFit lesiona. Ou, enfim, eu falo CrossFit no sentido de falar de cross-training, porque eu falei que é o mais popular. O boxe lesiona. Mas nós, no boxe, em 6 anos, nós tivemos uma lesão grave de um exercício que a gente até tirou. A nossa meta ali, o nosso slogan tem que ser, e tem sido, lesão zero. Nós não podemos fazer com que as pessoas se lesionem por um descuido nosso. Mas qual que é o foco? É fazer com que elas tenham consciência do que elas podem. Fazer com que elas tenham consciência que para chegar num movimento final de alta performance, ela precisa ter um solo muito bom. No sentido de, eu preciso voltar para a base. O que é? Explica um pouco mais sobre isso. Por exemplo, assim, num exercício ginástico. A pessoa chega e ela quer fazer barra num exercício ginástico. E ela quer fazer, enfim, um tocho bar ou um pull-up. Pull-up é passar o queijo da barra, tocho bar é bater o pé na barra. Só que eu nunca fiz esse exercício. Só que eu tô vendo uma pessoa fazer. Eu vou lá, eu quero fazer igual, quero me pendurar na barra. Isso é lesivo. Agora, se ela entender que se ela vier pro solo, se ela fizer os fundamentos, se ela fizer as progressões necessárias, com o tempo, ela vai estar bem sólida, com o tempo a consequência fazer o movimento final. Então, por exemplo, assim, isso vai muito do profissional também. O profissional tem que estar sempre atento, e nós temos profissionais atentos. É que nem uma musculação. Eu tô na musculação e eu vou lá e boto uma carga maior do que eu posso fazer. Vai te lesionar. O óbvio. Tá entendendo? Então não é a modalidade que lesiona. Às vezes, talvez até o nosso ego que nos lesiona. Eu tô vendo o fulano lá levantar no supino 50 quilos em cada lado. Mas eu tô fazendo há 2 meses, eu quero botar, não nem digo 50, mas quero botar 35, 40. Cara, se tu nunca fez, se tu não tem ajuda de um profissional, tu vai te machucar. Não tem progressão. Tu vai te machucar. Tem evolução. Tu tem que fazer passo a E passo. eu acredito que o cross, e hoje estando mais por dentro, mais perto de vocês, eu vejo que o cross é muita progressão. Muita paciência. Na verdade, nós precisamos entender que é 1% a cada dia, devagar e sempre. Nós trabalhamos, eu sempre foquei muito nisso, de nós termos para cada exercício principal pelo menos 3 progressões. Então, nós conseguimos atender. Tem até uma história que é legal, de uma pessoa que ela estava acima do peso, ela sofria de obesidade, e ela nos procurou. E ela disse que algumas academias não tinham aceitado ela por causa do peso. E nós aceitamos ela, obviamente, Academia de cross-training. Academia geral. Academia de geral.
E não aceitaram ela. E nós aceitamos ela. E eu sei que ela perdeu em torno de 18 quilos. Uau. Fazendo o nosso treino, obviamente, cuidando da alimentação. Mas essa pessoa, ela chegou e ela não conseguia fazer 90% dos exercícios com uma execução final. Só que a gente tinha as progressões. Com as progressões, ela conseguiu chegar nesse objetivo de perda de peso. Quer dizer que se eu hoje sou uma pessoa sedentária, tá? E peso 90 quilos, sou uma mulher sedentária, nunca treinei, peso 90 quilos. E eu chego hoje lá no My Box São Leopoldo. Eu vou ter que encostar o pé na barra? Não. Não? Não. E nem é prudente, né? Fazer isso. Tu vai passar por processo, tu vai passar por progressões, tu vai ter um profissional o tempo inteiro te auxiliando durante a tua aula e o foco vai ser com que o teu progresso venha a ser natural, de forma saudável, para que a consequência venha a ser o pé na barra. E essa pessoa será amparada pelo profissional, tá ali. Amparado. Eu sempre falo assim, quando eu vou marcar uma aula experimental. Você terá um profissional em sala de aula, ele vai estar te auxiliando. Qualquer dúvida, qualquer desconforto em algum exercício, tu avisa ele que nós fizemos as progressões, as variações de exercício necessárias para que tu consiga atingir o teu objetivo. Então, tu nunca pode fazer algo que está sendo desconfortável para ti. Tu nunca pode fazer algo que tu não tenha certeza se tu consegue fazer. Tu precisa passar pelas progressões, porque as progressões nada mais é do que tu estar fortalecendo os grupos musculares que o exercício final precisa ter fortalecido para que tu chegue nele. Agora, se eu não tenho esses grupos musculares fortalecidos, quero fazer o exercício final, a chance de lesão é muito grande. Mas isso é muito mais um trabalho dos nossos profissionais. Os nossos profissionais nunca vão permitir tu fazer isso, porque eles já estão bem alinhados com isso. Então, tu vai chegar e tu vai passar por esse processo de progressão. Progressão é natural. Não é fazer menos, não é fazer um exercício inferior. É entender que para chegar naquele movimento de alta performance, tu precisa trabalhar de forma saudável, de forma progressiva, para chegar naquele movimento sem lesão. E eu acredito que com todo esse amparo que o professor dá, mais o acréscimo do ambiente família, essa pessoa acaba se motivando demais. É isso que acontece? E ela acaba se conscientizando, né? Ela entende que aquele ambiente ali, ele é um ambiente que ela precisa tratar como se fosse a casa dela num estilo de vida. Eu não quero que as pessoas elas treinem por 3 meses, 6 meses e parem. A gente tem que entender, já é a hora de nós entendermos, com o passar dos anos, as coisas elas vão ficando mais difíceis. Então, questão de alimentação está cada vez mais difícil, questão de alimentação temos cada vez mais agrotóxicos, temos cada vez mais embutidos. Nós já estamos a nos alimentando cada vez mais de forma ruim, de forma equivocada. E a atividade física, ela não é uma saída para isso. Ela é algo que tem que ser um estilo de vida, sabe? É algo que eu não vou levar como uma saída por um período de tempo. Não, eu vou fazer porque eu preciso envelhecer bem, eu preciso ter mais longevidade. Então, eu não quero que a pessoa fique ali 3 meses. Eu quero que a pessoa ali entre e não saia mais. Que aquilo ali mude a vida dela. Então, obviamente, um ambiente que é família, um ambiente onde os profissionais ajudam, ela vai se sentir, de fato, em segurança para conseguir desenvolver. Permanecer. Porque não é sobre o tempo. Eu quero fazer tal exercício em 1 mês. Cara, mas e se tu conseguir chegar nos teus objetivos e levar 6 meses para fazer? Tá tudo certo. Por quê? Porque tu não vai parar. Tu não vai aprender a fazer ele e tu vai sair fora. Não, tu vai melhorar cada vez mais. Então, o foco é melhorar a saúde da pessoa, do aluno, do cliente. Então, se a pessoa chega com índices daqui a pouco altos de gordura, enfim, o nosso foco é fazer com que a pessoa perca isso. Ela precisa perder isso para que, de fato, ela consiga depois estar melhorando a performance dela nos treinos. Então, a gente foca por partes. A pessoa ela é sedentária, eu não vou colocar ela para daqui a pouco correr na rua um tempão. Eu falo, cara, caminha um pouquinho, corre um pouquinho, a gente vai fazendo essas variações, porque eu não quero que ela desista. Ela não quer desistir, mas eu preciso fazer com que ela se mantenha motivada. Porque se eu colocar algo muito pesado, ela fala, mas isso nunca é para mim. Não é para mim isso. Então o foco não é a pessoa. E ela vai se frustrar. E vai se frustrar. Então o foco é fazer com que ela permaneça. Porque eu sei que vai fazer bem para ela. Talvez ela ainda não tenha essa consciência, mas eu sei. Vai ser construído. Perfeito.
decidi procurar boxe. Tu falou, acho que agora, respondendo essa pergunta anterior, sobre aulas experimentais. Me fala um pouquinho mais sobre esses processos iniciais, tá? Para quem quer saber mais informações sobre o Boxe São Léo. E também traz na sequência alguns mitos, um ou dois mitos assim internos sobre o cross. Mas, por exemplo, Carloto, Alemão, quero conhecer o Boxe São Léo. Tem 3 aulas experimentais, tu não força a venda. Não. A pessoa nos chama, enfim, em qualquer uma das nossas redes sociais, nós já oferecemos 3 aulas experimentais. Por quê? Eu não quero que ela feche um plano de 1 mês, 3 meses ou 6 meses e fale assim, depois de 5 dias, mas não era isso que eu esperava. Então, tu tem 3 aulas experimentais. Para ti, após essas 3 aulas, me dar um feedback. Eu também quero até te ouvir. O que tu me diz do que foi as aulas? Como é que foi a questão dos professores? Como é que foi a questão do ambiente? Tu mesmo vai falar assim, cara, é isso que eu tô procurando. Não é isso que eu tô procurando. Cara, se não for isso que tu tá procurando, tá tudo bem. Tu conheceu uma modalidade nova, mas vá atrás de algo que tu precisa fazer atividade física. Então, é 3 aulas experimentais, porque nós não repetimos treino. Então, a pessoa que ela chega no box, essa pessoa ela tem 3 aulas experimentais, porque ela tem que conhecer os nossos tipos de treino. Segunda-feira, nosso treino é detox. Então, é pra gente queimar bastante caloria após o final de semana. Terça-feira, nós precisamos fazer um treino de força, para fortalecer bem os nossos grupos musculares. Quarta-feira, é o nosso treino endurance, que é um treino de resistência. Então, nós trabalhamos a resistência através de um volume e também nós trabalhamos a resistência às vezes até com um alto índice de força, fazendo com que a pessoa chegue no máximo da força dela, do que ela consegue, e ela vai gerando uma resistência no músculo dela. Na quinta nós trabalhamos de forma mais ginástica, são exercícios mais complexos, mas justamente com profissionais capacitados para fazer com que a gente melhore as nossas performances. E sexta-feira, tudo isso que eu falei nós chamamos de superação. Nós fizemos um treino mais longo para quem é da área, um tempo, um time cap mais prolongado, fazendo que a pessoa trabalhe a resistência, a superação, o treino detox, a força no mesmo treino, porque tem um time cap mais prolongado. E já tu pode dar uma dica, eu sou iniciante. Vou na segunda? Vai na segunda. Normalmente o iniciante, ele gosta de aulas mais dinâmicas. Então, se for por aulas mais dinâmicas, segunda, quarta e sexta. Porém, eu sempre indico as pessoas conhecerem todos os nossos tipos de treino. Porque o ideal, segundo a Organização Mundial da Saúde, depois da pandemia, aumentou a minutagem semanal que nós precisamos fazer uma atividade física. Então, todo dia nós precisamos fazer ali de 30 a 40 minutos de atividade física. Então, ela precisa conhecer todos os nossos tipos de treino. E eu bato muito na tecla do iniciante, porque existe, vamos dizer, muitas dúvidas, tá? Mas não quer dizer que a aula não é para a pessoa já capacitada. Exatamente. É o mesmo treino. Por isso que a gente trabalha com pelo menos 3 progressões para cada exercício final. Então, a pessoa chegou, um iniciante e uma pessoa que já treina há 2, 3, 4, 5, 6 anos podem fazer o mesmo treino. Talvez o iniciante vai fazer 50% do treino. E talvez o que já está há mais tempo vai fazer o treino completo. Então nós temos diferentes formas de fazer com que o iniciante seja inserido na comunidade, fazendo variações e progressões dos movimentos, e daqui a pouco, ao invés de fazer 20 repetições, vai fazer 10, porque também ele começa a dar dinâmica para o treino e não fica muito maçante. Então, o iniciante pode fazer o mesmo treino, nós somos preparados para, na mesma aula, receber aquele que precisa fazer o treino de forma inicial e aquele também que já está há mais tempo e já está buscando as suas evoluções pessoais, particulares. Perfeito. Um dos maiores mitos, então, era essa questão de chegar lá e já fazer um exercício extremamente difícil. Tem algum outro mito? Tu agora vem à mente ou não? Cara, um dos mitos é aquilo que a gente estava falando sobre o box ou o cross-training, ele lesiona. Nós temos um exemplo, o box em 6 anos teve uma lesão grave. Então, a rede MyBox, ela preza por isso. Nós colocamos certificações em exercícios ou em modalidades que são mais complexas. Fala mais. Justamente para que a gente não venha ter um índice de lesão. Então, por exemplo, certificações. Recentemente nós colocamos o LPO, que é o levantamento de peso olímpico, dentro da nossa academia.
dentro da modalidade, porque o cross-training, ele é um grupo de modalidades. Então, ele é um misto de modalidades. Então, dentro do cross-training tem o ginástico, dentro do cross-training tem a corrida, dentro do cross-training tem o LPO, que é o levantamento de peso olímpico, dentro do cross-training tem os querobéis. Então, são grupos, são um misto de modalidades que a gente coloca tudo dentro do cross. Então, a Rede MyBox, ela viu que mais de 80% das pessoas que praticam o cross se machucam. Aonde? No LPO. E aqui abre um parênteses bem grande para aquelas pessoas que não sabem fazer. Então, o LPO ele é altamente lesivo para aqueles que não sabem fazer. Agora, se você sabe fazer, você pode praticar o LPO, porque você vai ter a consciência de você estar progredindo em carga, estar progredindo em passo a passo com o movimento final. Então, nós colocamos uma certificação para vocês terem ideia. Na Rede MyBox, desde que nós colocamos o LPO e nós colocamos a certificação, nós não tivemos uma lesão. Lesão zero. Por quê? Porque nós conscientizamos o aluno até de forma bem básica como pegar a barra, como manusear, como colocar o peso, como sair de uma situação de risco, como entender o passo a passo de cada movimento. Eu tô rindo aqui porque, como eu tenho viés da musculação, provavelmente, se eu não tivesse essa informação, eu iria para algum ou crossfit ou cross training, né, a questão do LPO, e talvez ele me lesionar, porque o ego do peso. O ego da carga. Tu sabe que ali no box nós temos umas meninas que elas são bem fortes. Temos um trio ali bem forte de mulheres. E aí é muito engraçado que às vezes chega uns homens e vê as meninas fazendo com peso alto. E os caras eles querem fazer maior, com peso maior. Só que eles não conseguem fazer com... Esse era eu. Esse é o ego das pessoas. Porque tá olhando para as mulheres fazendo, só que a pessoa não tá entendendo que ela tá entrando num treino diferente. Por exemplo, se nós formos fazer, vou usar o exemplo da Yasmin. Se eu for fazer um treino somente de força, eu vou ter mais força que a Yasmin. Agora, se for fazer um treino de resistência, a Yasmin vai ter mais resistência que eu. Agora, se nós juntarmos os dois, força e resistência, eu vou precisar diminuir minha carga. Porque eu vou gastar tanta energia nos exercícios de resistência que quando eu for ter que fazer força, eu não vou conseguir. E a Yasmin, quando junta isso, ela se torna ainda melhor do que eu. Porque ela consegue fazer exercícios de resistência sem perder muita força, porque ela tem uma resistência melhor que a minha. Quando ela vai fazer com uma carga, ela faz com uma carga bem superior. E tá tudo bem. Porque é eu contra eu mesmo. O meu desafio é eu contra eu mesmo. Então, por isso que eu falo do misto de exercícios, do complexo que a gente faz de cada exercício, de cada tipo de treino. Então, um treino isolado de força, eu vou conseguir levantar mais força. Um treino de resistência, a Yasmin vai conseguir sair melhor do que eu num treino de resistência. Quando junto os dois, imagina os dois, um pouco de força e um pouco de resistência no mesmo treino. Aí a nossa diferença ela é ainda maior, porque ela ainda se sai muito melhor do que eu. Entendi. Entendeu? Eu acredito que depois dessa tua resposta gerou uma clareza, porque gerou uma clareza em mim agora. Vai gerar uma clareza em muitas pessoas que talvez tinham um medo mesmo de estar praticando essa modalidade. 2025, Alemão. Já vamos trocar agora de pergunta, de assunto. 2025, Alemão. 2025, Alemão. O que a MyBox São Leopoldo está preparando para 2025? 2025, eu creio, Deus já tem falado ao meu coração desde setembro de 2024, que vai ser o ano onde a box vai se tornar uma academia cada vez mais profissional, onde a box em todas as áreas dela, todos os aspectos, todas as áreas, ela vai se tornar cada vez mais profissional. Eu creio que 2025 vai ser o melhor ano da box São Leopoldo. Por quê? Nos primeiros 2 anos nós passamos por pandemia. Nós também, quando nós no terceiro ano pensamos que seria um ano bom, nós precisamos, obviamente, porque já estávamos há 2 anos, precisando fazer investimentos para o terceiro ano. E aí, 2024 teve uma enchente também no nosso estado, que foi mais difícil do que a pandemia para nós.
foi mais impactante a enchente. E nesse meio tempo nós havíamos colocado o maior investimento dentro do Box São Leopoldo, que foram as barras. Então, 2025, eu vejo o box já sendo ampliado. 2025, eu vejo o box crescendo em número de alunos. Eu vejo o box tendo cada vez mais um senso, um espírito de comunidade, onde as pessoas elas vão desejar estar ali dentro, porque esse é o nosso trabalho. Deus ele colocou no meu coração que o box ele precisava expandir. E tem uma frase que a gente conhece muito da igreja, do Carlito Paz, que ninguém faz nada grande sozinho. Então a chegada do Manu e da Vitória é, de fato, é a representatividade dessa expansão. É a representatividade de um propósito, de um projeto maior que Deus tem. Por quê? O box ele chegou onde chegou na minha limitação. Agora, para nós expandirmos, eu preciso pensar fora da caixa e permitir também novas ideias. Então, permitindo novas ideias, eu creio que 2025 será o melhor ano do Box São Leopoldo até aqui e nós não queremos parar. A ideia é sempre mais. Então, a partir de agora, o box é para cima. Então, gente, para vocês entenderem, né, porque o Alemão acabou de citar o meu nome da Vitória. Agora, não era? Agora nós nos tornamos sócios, gente. Sócios, então, cara, está sendo um prazer, na verdade. Está sendo um desafio. E eu vou voltar lá atrás. Não sabia que não era pra falar. Não era pra falar. Aquele medo que o Manuel tinha lá atrás de empreender no negócio físico, né? Porque hoje o meu trabalho, ele é muito digital, com todos os programas de treino online que eu tenho para com as pessoas e também com a mentoria para os personagens. De fato, em 21 dias, nós começamos operacionais no box dia 6 de janeiro. E 20 e poucos dias, hoje eu vejo que Deus une propósitos e trabalha, né, nos nossos corações de formas diferentes, mas que tudo tem um porquê. E hoje, estando, né, na sociedade aqui, com esse legado incrível que vocês, né, construíram, e como tu falou, vocês começaram sem nada. E hoje eu e minha esposa, que está aqui ao lado, junto do Léo, que é meu filho, nós estamos pegando um negócio excelente. E nós, de fato, honramos a vida de vocês e nós temos o temor e sabemos da responsabilidade de zelar, cuidar e amar por aquilo que Deus entregou nas mãos de vocês. Pode trazer água à vontade. Vem, dá oi. A nossa colaboradora aqui, gente, vem dar oi, ó. Dá oi pra câmera. Essa aí essa aqui é a Vitória. É a nossa funcionária do mês. Dá oi pra aquela câmera lá. Essa é minha esposa, gente. Muito obrigado pela água. E vamos lá, então. Já que, pessoal, se você é de São Leopoldo aqui, no Rio Grande do Sul, onde o box está localizado, e nós podemos agora falar, mas o Carloto vai falar mais sobre isso. 2025 tem algumas coisas em mente. Nós já falamos muito sobre isso, mas quero que tu fale. Algumas coisas em mente, movimentos para fazer. O pessoal do box que está aqui assistindo já vão ter um spoiler, né, do que está por vir. Então, fala um pouquinho. 2025, então, chegou cheio de novidades. Nós também queremos trazer uma novidade que nós já colocaremos em prática, que é a questão de nós estarmos integrando o estúdio com treinamento personalizado juntamente com o cross-training, que acontece na parte de baixo do box. Então, nós teremos estúdio semi-personal. O estúdio semi-personal, nós teremos essa conexão. Nós também já estamos preparando, dentro da nossa grade de horários, aulas específicas personalizadas de LPO, de levantamento de peso olímpico. Nós também estamos preparando uma agenda para o ano. Nós queremos fazer, fiquem atentos, um coquetel de reinauguração. Breve acontecerá. Nós estamos querendo, enfim, de forma estrutural, melhorar a parte do box, climatizar a parte do estúdio, um novo piso para o estúdio, um piso de borracha. Queremos fazer melhorias. Então, o box, ele está de fato crescendo, expandindo. Nós estamos melhorando também a questão estrutural dele e nós também estamos focando na capacitação de professores. Então, os nossos professores, eles já estão se tornando cada vez mais capacitados, porque nós estamos investindo de fato nisso. Nós entendemos que para nós entregarmos o melhor, nós precisamos investir.
Então, nosso quadro de professores é um quadro bem amplo agora, é um quadro onde cada professor tem sua característica e eu creio que isso vai agregar muito dentro do box esse ano. Então aguardem, nós teremos aí essas melhorias no estúdio, essas melhorias estruturais, nós teremos aulas de LPO na nossa nova grade de horários, nós teremos parcerias, nós também já estamos colocando uma parceria junto com o Protein Hub, que é algo que está aqui no sul do Brasil muito forte, muito procurado dentro dos CTs, dos centros de treinamentos, para aquelas pessoas que precisam ter um up no treino. Então, eles vão ter as suas bebidas esportivas ali junto no box. Então, a nossa agenda do ano também logo será divulgada, porque nós vamos movimentar. Vai ser totalmente diferente, vai ser o melhor ano de fato da Box São Leopoldo. E conhecendo, né, o Carloto, e agora nos tornando sócios, né? Porque nós somos família, como o Carloto falou. A Vitória, minha esposa, e a Yasmin, esposa do Carloto. E não parece que a gente é irmão, né? Todo mundo fala que a gente parece que é irmão, né? Verdade. O Manu mais velho, né? E a Latinha, ela né, mostra. Mas o Carloto tem uma visão, e nós também temos essa visão, que é sobre honrar as pessoas. Honrar os clientes. Nós sabemos da tamanha responsabilidade, e nós falamos isso abertamente nas reuniões com os professores, que é sobre a excelência com as pessoas. Porque, né, sendo excelente ali com as pessoas, honrando, cuidando, amando, zelando o físico delas, a mente delas, o espaço, o ambiente, nós estamos honrando a Deus. Então eu tenho certeza, se você é de São Leopoldo, eu já faço um convite. Endereço, Carloto? Avenida Imperatriz Leopoldina 3311. Instagram @myboxmy, mybox São Leopoldo. E agora a gente está profissionalizando as áreas, o pessoal tá trazendo conteúdos incríveis, então já segue ali nas redes sociais. Também tem o @ do Box Studio. Estúdio.boxsl. É isso aí, vai entrar com muito conteúdo. Carlos, já aproveita e deixa o teu pessoal aí, o teu Instagram. Meu Instagram é o @a_Carloto, com 2T, o Carloto. E lá a gente conta um pouquinho, né, da minha história através do box, mas também dos treinos e também da igreja. Nós focamos de tudo um pouco. E eu quero que agora, para finalizar, eu creio que a gente tem que dar espaço para isso. Ele já está aqui, mas nós precisamos finalizar com isso. Eu não vejo uma outra forma de finalizar falando sobre Deus na vida do Carloto. Agora, mais profundamente, porque como tu mesmo citou, não tem como separar. Eu creio que e esse mover que está acontecendo sobre a nossa sociedade, e nós podemos fazer inclusive mais um podcast só para contar como foi esse final de ano que Deus vem fazendo nas nossas vidas. Mas, Carloto, assim, ó, liberdade total. O Fire é sobre em chamas. Teu coração, irmão. Liberdade total, o que Deus vem fazendo na tua vida, irmão, para finalizar esse podcast. Cara, na minha vida, Deus, ele apareceu já na minha infância. Eu fui uma pessoa que foi apresentada a Jesus quando criança, mas eu, por muito tempo, eu saí fora dos caminhos, acabei me afastando de Jesus. E eu tive uma experiência única, que foi um livramento. No último dia do ano de 2018, já na virada, já 1º de janeiro de 2019, eu tava voltando de um lugar e aí eu acabei dormindo no carro. E eu sei que eu acordei rapidamente, indo em direção a um barranco. Mas você estava dirigindo? Eu tava dirigindo. E aquilo ali pra mim me marcou muito, porque eu senti muito Deus me dando uma segunda oportunidade. E através disso tudo, Deus colocou Yasmin na minha vida já nesse mesmo dia. Então nós fomos em uma igreja, eu lembro que eu coloquei a minha vida diante de Deus, e eu lembro que depois desse dia eu nunca mais saí da igreja. Mas tu era um cara baladeiro, improvável. Ia em balada 4, 5 vezes na semana, tava o tempo inteiro fazendo festa, improvável, não é que eu não queria saber de Deus, mas não dava esse espaço, não tinha espaço Deus na minha vida, porque eu tava sempre em balada, sempre, enfim, fazendo coisas que naquela época eu achava natural. E aí, após uma balada, então, eu tive esse livramento. Conheci a Yasmin, e aí foi
foi a partir daquele dia que eu fui pela primeira vez numa igreja, depois, obviamente, né, de eu ter passado a minha infância na igreja, que eu fui depois de muito tempo afastado, que eu conheci ela. Então, Deus na minha vida, ele entrou e nunca mais saiu a partir desse dia. Depois disso tudo, eu lembro que eu era uma pessoa que eu tinha muitas dificuldades, eu tinha muitas crises emocionais, existenciais, eu era uma pessoa que eu era muito explosivo. E eu lembro que uma vez eu li na Bíblia, naquela época, né, eu lia que tinha uma transformação de mente através da Bíblia. Foi a única coisa que eu lembrava. Uma transformação de mente através da Bíblia. E eu lembro que de forma disciplinada eu falei para Deus, eu vou ler a Bíblia todos os dias até que eu tenha uma transformação de mente. E eu sei que através da transformação de mente, porque o evangelho tem esse poder. O evangelho, ele tem o poder de transformar uma cultura. Porque se tu transforma a mente de uma pessoa, tu transforma a cultura, tu transforma um ambiente ao redor. Então, eu orava muito para aquilo ali. Então, Deus, ele me deu uma esposa. Deus, ele me deu um trabalho, um negócio que nós não ganhávamos nada. O investimento do Box São Leopoldo em estrutura na época não era de 30 mil reais. Nós acabávamos tendo academias muito melhores, com muito maiores investimentos, mas nós acreditávamos no propósito. Então Deus, ele entrou na nossa vida, ele nos entregou tudo isso. Hoje ele nos entregou um filho que está prestes a nascer, o Cris. Então eu sei que tudo que ele faz e que ele fez na minha vida tem um propósito. Então quando nós começamos o box, eu e Yasmin, aquilo que eu falei, eu não tinha uma outra oportunidade, eu não tinha uma outra chance, era a única. Então nós orávamos muito para Deus, pedindo discernimento, sabedoria, pedindo capacidade para que nós viéssemos nos tornar pessoas melhores, para que nós viéssemos de fato aprendermos mais dele, porque eu tenho certeza que quanto mais dele na minha vida, quanto mais dele em nós, melhor nós vamos ser para as outras pessoas, para as próximas pessoas, para os demais. Então, Deus, ele representa de fato tudo que há de bom em mim. Eu era uma outra pessoa, eu era uma pessoa que daqui a pouco eu tinha um caráter duvidoso, eu era uma pessoa que daqui a pouco não podia confiar, eu era uma pessoa que talvez eu não tratava bem os meus pais. Então Deus, ele representa tudo que há de bom em mim. Todas as melhoras que daqui a pouco são vistas ou nítidas na minha vida hoje, cara, o Carloto de 6, 7 anos atrás não era dessa forma. Muitas pessoas que talvez estão assistindo aqui te conheçam, mas não te conheçam profundamente e talvez olhem, nossa, Carloto hoje, né, um cara sensacional, que teve muitas oportunidades, portas abertas, tem uma família incrível, mas não sabe o que acontecia com o Carloto lá na infância. Não sabem o que... E eu sei disso, e eu quero que tu fale um pouco sobre isso, porque talvez as pessoas enxergam hoje o Carloto, e quem não conhece o Carloto vai saber agora. Para vocês verem a tamanha transformação de Deus sobre a vida dele. Então, eu gostaria desse assunto mais íntimo, mas eu gostaria que tu falasse sobre o teu pai. Eu cresci numa família que era desestruturada, era disfuncional. O meu pai, ele era alcoólatra, usuário de droga. A minha mãe orava muito por ele. Eles, na minha infância e adolescência, se separaram 2 vezes. Teve uma época que eu decidi morar com meu pai, fiquei morando com ele um tempo. Meu pai sofria, infelizmente, de depressão. Daqui a pouco eu tinha medo de ele tentar se matar. Então, hoje, por isso que eu falo do passado com muita gratidão, porque eu só tô aqui hoje, a minha família só tá aqui hoje. Meus pais hoje, eles são casados. Meus pais hoje, eles vivem algo que eles nunca viveram antes. Eu tenho a oportunidade, o privilégio, o prazer de servir com os meus pais na igreja. Uau. Então, eu estando servindo com eles esse domingo que passou agora, a gente teve um batismo aqui na nossa igreja. Eu servi no batismo, eles serviram na cafeteria. Então, nós 3 servindo juntos, a Yasmin junto, a minha família, toda a minha família em volta disso. Para mim, cara, é entender que Deus, de fato, ele é um Deus que restaura, Deus, ele é um Deus que cura, Deus, ele é um Deus que transforma realidades. Então, não tem como eu estar fazendo um podcast falando do meu negócio, que Deus, ele me deu meios e formas e habilidades para que fosse construído, não citar ele como o principal, não citar ele como o consumador disso tudo.
Ele que de fato me deu essa oportunidade. Então eu sou um privilegiado. Eu sou grato a Deus porque Ele curou, Ele restaurou minha família. Eu sou grato a Deus porque Ele me livrou. Eu sou grato a Deus porque Ele me deu uma casa, Ele me deu uma família, Ele me deu um filho. Eu sou grato a Deus porque hoje nós servimos eu, minha família, meus pais em uma igreja saudável, nós servimos juntos. Então nós temos hoje um negócio que ele é estruturado, ele é um negócio sólido, ele é um negócio que nós temos transparência com os alunos, com os clientes. Então eu sempre prezo sobre isso, eu sempre zelo por isso, porque eu estando zelando por isso, eu não esqueço jamais de onde Deus me tirou. Então, o que é o meu papel hoje é levar essa mensagem adiante. Aonde eu estiver, essa é a mensagem que será anunciada. Que Deus, ele mudou de fato a minha vida. Não tem como separar. Então, não tem. Tá isso é definitivo nas nossas vidas. Não tem como separar o profissional do pessoal. Na minha experiência, é um fato consumado. Então, não eu quero tem como. que, nesse momento, olhando para aquela câmera lá, sabendo que esse podcast são para as pessoas que estão buscando melhorar o seu físico, a sua mentalidade, a sua vida espiritual, mas também é para profissionais da saúde. Mas esse ponto que tu trouxe sobre um pouquinho a tua história, aquilo que tu passou com os teus pais, Deus sobre a tua vida, o Espírito Santo te guiando, eu gostaria que, do fundo do teu coração, tu falasse algo talvez para profissionais, para pessoas que estão frustradas, que talvez já passaram pelo que tu passou ou tiveram coisas piores. Eu lembro daquela câmera lá, eu gostaria que do fundo do teu coração tu deixasse algo para finalizar. Sim. Em Colossenses, me foge agora o capítulo e o versículo, mas fala assim: tudo que fizeres, faça de todo o coração, não para os homens, mas para Deus. Então, tudo que vocês forem fazer na vida de vocês, na área profissional, dentro da sua casa, para sua esposa, para o seu filho, faça de todo o coração, porque você está fazendo para Deus. Então, talvez uma pessoa que esteja nesse momento desmotivada, frustrada, se pergunta se de fato está entregando de fato a sua vida para Deus. Se está colocando Ele em primeiro de tudo, porque Deus, quando nós lançamos sobre Ele as nossas angústias, as nossas aflições, Ele é o nosso socorro, Ele é o nosso renovo, Ele nos dá esperança. Então, da mesma forma que aconteceu na minha vida, eu era uma pessoa desestruturada, eu era uma pessoa que eu tinha recebido um livramento, eu era uma pessoa que eu tinha pais desestruturados, uma família disfuncional. Da mesma forma que nos 2 primeiros anos nós não recebíamos nada, nenhum real, eu acreditei no que Deus poderia fazer na minha vida. Então, independente do problema que você está passando, independente se esse problema é na sua vida pessoal ou profissional, creia em Deus. Eu te faço um convite, eu te deixo uma orientação. Procure alguém próximo de você que possa te apresentar melhor esse Jesus. Se conecte mais a Deus, que eu tenho plena convicção que as demais coisas ao seu redor voltarão ao normal. As demais coisas ao seu redor voltarão para o lugar delas. Então, a sua angústia, a sua aflição, o seu desespero, o seu trabalho profissional, a sua área profissional, a sua área familiar, ela vai melhorar. Mas eu quero te deixar esse convite. Assim como Deus ele fez na minha vida, Ele pode fazer na tua. Então, não desista, não é hora de desistir, é hora de nós permanecermos e confiarmos no que Deus pode fazer. Glória a Deus, irmão. Glória a Deus. Creio que se as pessoas deixarem essa mensagem penetrar nos seus corações, de fato elas com certeza vão mudar muito de vida, assim como nós dois mudamos. Amém. Deixa novamente os teus arrobas ali, os 3. O arroba do box é arroba mybox São Leopoldo, do estúdio é arroba estúdio.boxsl e o meu pessoal é arroba _Carloto. Irmão, muito obrigado. Acima de sócios, amigos, nós somos irmãos em Cristo. Verdade. E tu sabe que eu amo a tua família. Tamo junto, vamos pra cima. Muito obrigado por hoje, tá? Tamo junto. Muito obrigado, Deus irmão. abençoe. Gente, muito obrigado por
nos acompanharam. Muito obrigado por mais esse episódio. Em breve, novidades já do 3º episódio. Sigam o Carloto lá nas redes sociais, na pessoal dele. E eu sempre falo, se você não tem ninguém para falar de Jesus na sua vida, como o Carloto acabou de falar, chama o Carloto. Ele vai ter um tempo com você. Me chama, meu arroba é o Manuel Molinari. Vai ser um prazer estar respondendo você. Ou pode até comentar aqui no YouTube que eu vou achar o teu contato, nós vamos conversar, certo? Deus abençoe, gente. Vamos pra cima. Assiste mais de uma vez esse podcast, porque teve muitos direcionamentos, teve ensinamentos maravilhosos e fórmulas para você aplicar não somente no seu negócio, mas no teu dia a dia. Deus abençoe.